nosso bom Deus. Pai Celestial, Pai de amor, de misericórdia, bendito seja o teu santo nome. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, vemos a tua presença, invocar o teu santo nome e mediante o teu Filho amado, pedimos, ó Pai, a bênção sobre a vida da irmã Fátima. Seja com ela, pois tu é poderoso, tu sabes de todas as coisas, é o Altíssimo, o grande eu sou, e deu autoridade ao seu Filho. E mediante o seu Filho, ele realizou maravilhas nas vidas daqueles que clamam pelo seu nome e são chamados ali para adorar e buscar uma santificação. Seja com cada enfermo, principalmente a irmã Fátima neste momento. Venha suprir suas necessidades fisiológicas, cada célula seja restaurada, que as células da irmã Fátima possam ser tocadas ali pelo seu Santo Espírito e ali ser revigorada, ser transformada. E sabemos que o teu nome traz cura, traz transformação, traz modificação de vidas, de caminhos e nos leva à verdadeira fonte da vida. Seja conosco, Pai. Seja com a irmã Fátima. Em nome de Jesus Cristo, traga ali a cura das suas enfermidades, que ela possa ter a certeza do perdão dos pecados dela. Seja com todos os pedidos aqui, seja com o coração de cada um, que o Senhor possa cada dia mais transformar, criar ali células que são favoráveis ao Pai, a Ti, a participarmos desse templo, desse corpo. E em nome de Jesus que pedimos isso. Seja conosco, tire qualquer interferência maligna das nossas vidas, para que a Tua luz brilhe cada vez mais. Seja com as nossas crianças, protejas, nos ajude, ó Pai, a sermos os verdadeiros professores deles, que a gente possa ensinar com o nosso principal professor. Esteja na nossa casa, seja conosco, seja com nossas crianças. Agradecemos por tudo que tem feito com o nosso grupo, com o seu rebanho. E com todos aqueles que são sinceros e buscam te temer e seguir os seus mandamentos. Seja com cada um, Pai, traga cada um deles para o seu aprisco, para o seu rebanho, para que eles possam se libertar de todo engano, de toda a Babilônia, que a gente possa sair realmente e sermos levados ao exílio. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que oramos e que pedimos. E seja aqui com o irmão Júnior, fale através da sua boca, que seu Santo Espírito seja manifesto, como tem sido sempre. E seja misericordioso conosco, Pai. Seja conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a santa comunhão do Espírito Eterno sejam com todos nós nesta noite e para todos sempre. Dando continuidade, irmãos, ao nosso estudo da palavra em Esdras, hoje nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4 de Esdras nos fala sobre o início da oposição contra Israel, contra aqueles que estavam trabalhando para a edificação de Jerusalém e dos seus muros. Nós vemos que agora começam a surgir acusações, começam a surgir uma força, a força do mal, se colocando contra aquela obra que estava sendo feita. E sempre é preciso lembrar do primeiro capítulo, conforme a palavra do Senhor, a palavra profética do Senhor. Deus havia dado uma palavra e essa palavra precisa se cumprir. Mas mesmo assim, Satanás sabendo disso, Satanás sabe que a palavra jamais volta vazia, que é impossível que a palavra do Senhor não se cumpra. Mas ele vai trabalhar com todas as suas forças
para tentar dissuadir os instrumentos devidamente designados, tentar levar o desânimo ao abandono da obra como determinada pelo Senhor. É isso que nós vemos agora aqui, se iniciando no capítulo 4. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Escritura, a palavra, em Êxodo capítulo 4, ou o seu aplicativo da Bíblia. Êxodo capítulo 4, o primeiro verso. Ouvindo os inimigos de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, eles chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Hazar-Adom, rei da Síria, que também nos fez subir para aqui. Bem, vejam que interessante aqui, as primeiras palavras do relato de Êxodo capítulo 4. E então, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias responderam a eles. Né? Que proposta interessante isso aqui. É uma proposta interessantíssima, nós vamos ver por quê. Só que Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias respondem: nada tendes conosco. Vocês não têm nada. Nós não temos nada com vocês. Vocês não têm nada conosco. Nessa edificação, nessa construção da casa ao nosso Deus. Vocês não vão fazer nada. Vocês não têm de fazer nada. Nós não aceitamos nada que vocês queiram fazer. Nós mesmos sozinhos, somos nós sozinhos. Nós vamos edificar ao Senhor nosso Deus essa casa, porque nós estamos debaixo de uma ordem, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Bem, uma parada por aí nesse versículo 3. O que é que nós estamos vendo por aqui? Nós estamos vendo o início de toda oposição. E essa oposição, ela pode vir, irmãos, disfarçada de várias maneiras, de várias formas. A oposição, o seu inimigo, no caso aqui, o texto deixa bem claro que eram os inimigos de Judá. É preciso sempre trazer a perspectiva dos eventos para os nossos dias hoje. Nós vamos ver isso daqui a pouco, a perspectiva escatológica dos últimos dias. Como essa experiência também, ela pode acontecer e irá acontecer na experiência do último Israel, do Israel espiritual, de Deus agora nos últimos dias, na pessoa dos 144 mil selados, lá em Apocalipse 7,14. O que nós vemos aqui é que o seu inimigo, ele se apresenta com uma oferta de ajuda. Ele se apresenta com uma oferta de ajuda. O templo ali, Jerusalém, está sendo reconstruída, o templo está sendo restaurado. Você sabe quem é esse inimigo aqui? O texto deixa claro aqui para nós, esses são os pontos importantes aqui. O texto deixa claro que são os adversários, são os inimigos de Judá e Benjamim. Mas quem são esses inimigos de Judá e Benjamim? Nós precisamos identificar quem são eles, para que nós possamos então compreender o que se encontra por trás desta pretensa ajuda. Não é verdade? O que é que se encontra por trás dessa pretensa ajuda aqui? O texto deixa claro que eles são os adversários. Adversário é o inimigo. Mas o inimigo se apresenta aqui de uma maneira muito sutil. O inimigo se apresenta de uma maneira bastante capciosa. O inimigo não se apresenta como inimigo. O inimigo se apresenta como alguém que está interessado em você. O inimigo se apresentou naquela época e se apresenta também nos nossos dias como alguém que está interessado nos seus problemas, ou como alguém que quer te ajudar nas suas batalhas. Imagine que você estivesse construindo sem recursos. Você tem recursos ali que são limitados, embora o rei dispusesse. Você tem poucas pessoas trabalhando. Imagina que você hoje tivesse de construir uma casa. E quando você está construindo a casa, já tem os vizinhos ao redor. E os vizinhos chegam e dizem: olha, vizinho, a gente aqui tem uma sistemática aqui ao redor.
É como se fosse uma cooperativa. Todo mundo ajuda todo mundo. Você está vendo essa casa aqui do vizinho da direita? Pois é. Ele foi construir, a gente se reuniu todo mundo e construiu a dele. Quando foi a vez da minha casa, aí agora foi a vez dele me ajudar. Todo mundo se reuniu e construiu a minha. E quando foi a casa do outro vizinho ali do outro lado, da esquerda, todo mundo se reuniu também e construiu a dele, porque ele já ajudou também a construir a minha e a construir também a do outro vizinho. Então, nós temos aqui uma sistemática de uma cooperativa, porque a palavra cooperar, realmente, cooperativa em si, é para fazer realmente isso. Existem algumas cooperativas rurais, né, que fazem isso, não? Pequenas cooperativas rurais, comunidades agrícolas rurais, podem fazer isso. A gente precisa comprar isso, um instrumento agrícola, todo mundo se reúne e compra. Depois vamos comprar a vez do outro. É como um consórcio, né? Como um consórcio, todo mundo vai conseguir aquele bem. E aparentemente não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso aqui. Porque você está ali com recursos ali que são recursos contados, que foram dados pelo rei. Você está trabalhando ali numa época, provavelmente, né, que você sabe que a qualquer momento você pode ser atacado por outras pessoas ao redor, por nações estrangeiras, inimigas ao redor. Então chega alguém ali e diz, olha, eu quero te ajudar. E não é uma mera ajuda, não é uma pessoa que se diz estrangeira, que você não sabe quem é. Essas pessoas aqui dizem o seguinte, né? Eles chegam para Zorobabel e para Jesua, para os cabeças das famílias. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos aqui nesse relato de Esdras, capítulo 4, os principais elementos que refletem a estratégia de Satanás para atacar agora nos últimos dias. Satanás ele está mirando naqueles que são os pilares para construir os pilares que são usados por Deus para também reconstruir os pilares da casa do Senhor, para restaurar as brechas dos muros. Jeremias fala sobre isso, que nos últimos dias o Senhor haveria de levantar o seu povo como aqueles que restaurariam as brechas, aqueles que levariam as pessoas para as antigas veredas das quais eles se haviam desviado, do qual o mundo havia se desviado. Então, esse adversário chega e diz o seguinte: me deixa de ficar com você, porque eu sou como você, porque eu vou buscar o mesmo Deus que você busca. Já parou para pensar nisso? Não é um pagão aqui, eminentemente pagão, que está chegando para Israel e pedindo, né, um espaço para fazer a obra de Deus. Sabe? Não é um pagão que adora uma divindade falsa que está chegando aqui dizendo, olha, eu quero edificar esse templo com vocês. Porque se fosse assim, seria bem mais fácil. Seria muito fácil dizer, não, peraí, o que você quer? Qual é o seu interesse em querer edificar esse templo aqui ao Senhor, se você não crê no Senhor, se você não faz parte desse ministério? Vamos dizer assim. Porque você não adora o mesmo Deus que eu. Então seria muito fácil. O inimigo não viria assim. O inimigo não se apresentaria dessa forma. Não é verdade? Imagina que os adoradores, os cananitas, que adoravam Baal, e, nossa, queremos construir com vocês o templo aqui do Deus de vocês. Não, não tem lógica isso aqui. Mas esses adversários, não podemos esquecer disso aqui, eles são adversários, eles chegam até Zorobabel, aos cabeças das famílias, eles não vão falar com todos, eles vão procurar os líderes. Satanás tem um interesse especial em derrubar os líderes. Se ele consegue derrubar os líderes, ele vai levar junto com aquele líder ali um grande número de pessoas que, de uma maneira ou de outra, são influenciadas por aquele líder, por aqueles líderes. Isso sempre aconteceu, essa história de apostasia. Se você procurar isso nos registros da história da igreja primitiva, você vai encontrar. Foi quando os bispos das principais cidades, eles caíram em apostasia e se misturaram com as práticas do paganismo, foi que entrou uma série de práticas espiritualistas do paganismo dentro da igreja primitiva, né? E o bispo de Roma se enalteceu como chefe supremo das igrejas, né? Então foi um líder que foi arrastado. E essa tática de Satanás, ela vem sendo utilizada durante muito tempo, durante milênios aqui. Por isso que eles vão procurar Zorobabel. Eles sabem quem é Zorobabel, eles sabem da responsabilidade de Zorobabel, eles sabem da responsabilidade do Jesua. Eles vão procurar a Zorobabel.
Eles vão procurar o Zorobabel e aos cabeças das famílias e dizem a eles: me deixa edificar com vocês. Olha, deixa eu fazer essa obra com vocês. Deixa eu participar disso aqui. Deixa eu participar desse grupo de remanescentes. Eu quero fazer parte. E, irmãos, tem muitas pessoas que hoje podem se chegar até nós e dizer o seguinte: olha, eu também creio no mesmo Deus que você crê. Não é verdade? Eu vou fazer isso, essa obra. E o interessante aqui, que esse tempo aqui da palavra diz o seguinte: eu vou procurar, eu vou recorrer, eu vou inquirir, né, saber, vou buscar esse Deus, mas eu quero, antes de buscar esse seu Deus, eu já quero fazer a obra que esse Deus ordenou. Peraí, como é que você pode fazer uma obra de Deus se você não conhece sobre esse Deus? Aqui as coisas já estão começando bastante errado. Não se trata aqui apenas, trazendo hoje para uma perspectiva nossa, do remanescente dos últimos dias, não se tratou aqui da questão de exclusivismo, lá de Israel, no momento da construção, nem de bairrismo. Por exemplo, tem uma pessoa propagando hoje a mensagem, você vê que Cristo não agiu nesse sentido, né? Ele sabia diferenciar para que não houvesse nenhum tipo de bairrismo, nem exclusivismo, porque Cristo ele era muito inclusivo. Agora, inclusivo para a verdade, não inclusivo da verdade para o erro, que é o que aconteceu, é o que estava sendo buscado aqui. Então, eles chegam até Zorobabel, aos cabeças das famílias, e dizem: me deixa edificar isso, porque assim como você, nós vamos buscar ao vosso Deus. Eu vou buscar o seu Deus também. Nossa, seria muito bom, né? Você está fazendo uma obra e chegar alguém e dizer: olha, eu também estou adorando o mesmo Deus. Eu creio em Deus, vou fazer essa obra junto com você. E aí, do nada, todo mundo se misturar. Havia uma mistura. Você vê aqui que no fundo, aqui na gênese do que está acontecendo aqui em Êxodo 4, você tem aqui, mais uma vez, um processo, uma petição, uma proposta de processo aqui de ecumenismo. De ecumenismo. Vamos ficar todo mundo juntos, nós falamos o mesmo Deus que vocês falamos, e outra, nós vamos buscar esse Deus. Nós não temos um relacionamento com esse Deus como vocês têm. Vocês vêm de uma linhagem, vocês têm um chamado, vocês têm um decreto, nós queremos entrar aí, queremos fazer essa obra. Pergunta, como é que essa obra vai ser feita? Como é que esse ministério vai ser desenvolvido? Não importa, depois que eu estiver aí com você, aí eu vou buscar a Deus, e então eu vou ter aquela revelação de como é que precisa ser feito. Não funciona assim. Não funciona assim. Outro ponto aqui também que acendeu o alerta ali, porque esse Zorobabel ele era guiado pelo Espírito, e a palavra diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zorobabel, usado pelo Espírito, imediatamente ele recebeu uma iluminação de Deus, o que estava por trás daquilo. Ele diz assim: olha, eu já adoro a Deus. Veja que aqui são as pessoas da terra, os adversários. Eles dizem assim: deixa também eu fazer isso. Mais uma qualificação, né? Eu também já adoro a Deus, nós já adoramos a Deus, nós já sacrificamos. Desde quando? Agora eles vão ter de apresentar a origem deles. Desde os dias de Hazar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Irmãos, quem são estes? Quem essas pessoas aqui? Quem são essas pessoas que estão aqui chegando para o Zorobabel e estão dizendo para ele o seguinte: olha, nós adoramos o Deus de vocês e deixa a gente participar dessa adoração aqui. Nós servimos esse mesmo Deus. Sabe quem nós somos? A gente veio, né, com o Azaradom, com o rei da Síria, que nos trouxe para cá, nos fez subir para aqui. Eles estão ali, mas eles não estão em Jerusalém. Eles estão ali, eles estão ao redor, mas eles estão misturados com outras nações. O que aconteceu aqui? Esses são os samaritanos. Estes são os samaritanos. Vocês lembram que em 722, não é? 722 foi bem antes, não é? Ali de 586, a destruição de Jerusalém. Em 722, Israel, aquelas 10 tribos ali no norte, por causa do seu pecado, por causa do falso sistema de culto que havia sido estabelecido por Jeroboão. Aí nós temos de voltar lá para Reis para ver tudo o que aconteceu lá com Jeroboão. Israel foi também levada
foi destruída ali e levada pela Síria. E estes aqui, eles estão fazendo menção disso aqui. Olha, nós somos aquele pessoal lá que foi trazido pelo rei da Síria, que foi deportado. O que acontece com as 10 tribos lá que são deportadas para a Síria? Eles simplesmente se misturam. Eles se misturam com as outras nações que estão ali ao redor e eles perdem a sua identidade. A única nação que nós temos notícia, que ela é levada em cativeiro, que ela é assimilada por um outro povo, e depois de 70 anos, ela volta para a sua terra, foi Judá, foi a nação judaica, a única. E que volta nessa perspectiva, nesse senso de pertencimento. Nós temos falado tanto. Nesse senso de individualidade, são eles que voltam. Então nós temos aqui samaritanos. Qual o problema? Qual que é o problema dos samaritanos? O problema dos samaritanos não era basicamente o ponto deles terem sido levados cativos e dispersos em 722 pelo rei da Síria. Você vê que eles fazem menção aqui a Zaradon. O problema não é esse. O problema é que eles já foram tirados da sua terra, porque eles estavam envolvidos, mergulhados, corrompidos pela falsa adoração, pelo falso sistema de adoração que havia sido desenvolvido ali por Jeroboão. Então, eles saem com todas essas ideias. Muitas dessas ideias aí, essas coisas aí aparentemente legais, aí novas, interessantes que você vê aí do pessoal pregando hoje, né? Como nós já falamos até como sábado lunar, tem origem na adoração dos samaritanos. Tudo bem? Então o pessoal hoje, quando vai para o sábado lunar e outras coisas mais, eles estão ressuscitando a prática dos samaritanos, tá certo? Uma prática dos samaritanos. E são exatamente eles que chegam aqui e dizem o seguinte: olha, nós somos irmãos, nós adoramos o mesmo Deus, nós já sabemos como é que faz as coisas, nós já sacrificamos, então vamos participar com vocês nessa obra. E o que é que o Espírito de Deus orienta aqui a Zorobabel e a Jesua e os outros cabeças das famílias? Eles dizem não. Não, não dá. Por que não dá? Porque nós estamos restaurando, nós estamos nos levantados pelo nosso Deus, para restaurar uma adoração pura. Nós sabemos quem é vocês. Infelizmente, nós sabemos o que aconteceu com vocês. Nós sabemos de onde vocês vieram. Nós sabemos que vocês vêm lá da adoração de Jeroboão. Nós sabemos que vocês tinham um dia parecido com o dia de adoração que tinha em Judá. Nós sabemos que vocês têm um culto parecido, uma cópia do verdadeiro. Nós sabemos de tudo. E vocês pensam que estão corretos fazendo isso e querem trazer isso para cá. Agora, não. De forma alguma, não. Irmãos, essa é uma lição muito prática, poderosa, para a singularidade da mensagem do povo de Deus dos últimos dias. A mensagem do povo de Deus dos últimos dias, ela não pode ter a mensagem dos 144 mil selados, conforme se encontra lá em Apocalipse 7. Eu quero convidar você para ir para Apocalipse 7, para que você não esqueça, para que eu não esqueça, que o teor de Apocalipse 7 tem exatamente tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui em Esdras. Quando eu vou para Apocalipse capítulo 7, você vai ver ali os 144 mil, né, os 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento sopre. Então ele diz o seguinte: não danifique a terra nem o mar, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ele ouve o número dos que são selados, você vai ver aqui, e esses que são selados, você vai ver as características deles. Depois, a partir do verso 12, versículo 13, eles lavaram suas vestiduras, verso 14, no sangue do Cordeiro. Então, eles não têm mácula, eles não têm mancha. Esse tipo de coisa não pode se pegar a eles, porque eles já vêm de um processo de purificação. Eles já são resultado, fruto do decreto do grande Ciro celestial, do grande Ciro libertador. E sabendo disso, eles não podem permitir. Deus levanta os seus Zorobabéis, agora nos últimos dias, o Jesua, os chefes da família do seu povo, para que quando chegarem esses aqui, que são na verdade os adversários, outras versões dizem são o povo da terra, nós vamos ver isso, para chegar e dizer: olha, nós queremos fazer isso com vocês, nós queremos estar juntos com vocês. Mas como nós queremos estar juntos? A gente vai trazer esse costume, nós já sacrificamos desse jeito aqui a vida inteira. É a adoração de Jeroboão. A adoração de Jeroboão não tem parte. Como disse Pedro lá para o
Paulo, né, por Elimas o mágico, você não tem parte nem sorte nesse ministério. Você não tem parte nem sorte nesse ministério. Porque, irmãos, lembrem sempre, a adoração de Jeroboão, o sistema de adoração de Jeroboão, não tem parte nem sorte nesse ministério. E o que é que Satanás vem tentado a todo momento? Introduzir, de alguma maneira, alguma coisa, algum rito. Ele tem conseguido, infelizmente, em alguns lá fora, tem conseguido isso, plantar as sementes da falsa adoração de Jeroboão, da adoração fotocópia de Jeroboão, que nada mais é disso, uma adoração errônea. Conseguiu lá na igreja primitiva, conseguiu depois disso aqui, lá na frente na igreja judaica, conseguiu na igreja apostólica, conseguiu no meio, em grande parte, da igreja evangélica, mas no povo remanescente dos últimos dias, não. Então, o povo remanescente, os 144 mil selados, quando a palavra diz que eles não se macularam, você vai lá para o Apocalipse 14, você vai ver, eles não se macularam com mulheres, quer dizer que todos esses resquícios da adoração de Jeroboão, então se você vê aí, ó, é santidade do domingo, adoração de Jeroboão. É isso, sistema de culto de Jeroboão. Só vai mudar o nomezinho, ou sei lá, o que for hoje, né, que ele dá, mas é isso, é resquício da adoração de Jeroboão. Essa série de doutrinas pagãs, a adoração de Jeroboão, e isso não tem lugar no meio dos 144 mil selados. Não pode ter. É por isso que aqui o Zorobabel e o Jesua, e esses que estão à frente aqui do povo, eles simplesmente vão dizer não, não, não. Foi por dizer sim, quando não se podia dizer sim, que houve tanta apostasia no meio daqueles que se diziam povo de Deus. É preciso saber dizer um não para que se possa ter um sim em Cristo. Para que se possa ter um sim em Cristo, é preciso saber dizer um não. E eles vão dizer, nossa, deixa a gente participar, deixa a gente reconstruir, vamos buscar. Isso são os samaritanos. É por isso que você vai ver que os samaritanos tinham aquela fama toda já na época de Cristo. E agora o que acontece? Eles recebem um não. Não, 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 não dá. Voltando aqui para Esdras ainda, voltando para Esdras, no capítulo 4, veja que essa é a primeira tentativa. Essa é a primeira tentativa. Ela é a mais sutil. Ela é aquela tentativa do inimigo que ele diz, eu quero te ajudar, eu quero fazer uma coisa boa, te oferecer uma coisa boa. Então, aparentemente aos olhos, se não for pela direção e revelação do Espírito de Deus, a pessoa cai. Porque no meio dos enganos, Satanás vai se utilizar de muitos chavões. Sabia disso? Chavões. O que é chavão? Dizer assim, por exemplo, né? Quando uma coisa dessa vinha acontecer. Ah, cadê o seu amor? Você não tem amor. Cadê o amor ao irmão? Nossa, quantas vezes eu não já ouvi esse tipo de chavão? Quantas vezes nós não já ouvimos esse tipo de chavão com relação a essas coisas? Mas, na verdade, o que estava ali por trás? Apenas o lobo, apenas a adoração de Jeroboão. Então, esse é o primeiro passo. A primeira tentativa do inimigo é tentar se imiscuir, entrar lá no meio do povo de Deus e plantar as suas sementes, trazer a adoração falsificada de Jeroboão. Só que, para a honra e glória de Deus, irmãos, Deus sempre teve e sempre vai ter os seus Zorobabel, os seus Jesus, os cabeças das famílias, e vão dizer, não tendes conosco nada aqui, vocês não vão fazer nada, nós não permitimos. Não pode. Nós vamos fazer isso sozinhos. O que é que eles estavam dizendo agora? Nós vamos fazer isso sozinhos. Sabe? Não é nenhum bairrismo, não é um exclusivismo nesse sentido, né, humano. Eles estão dizendo o seguinte, a responsabilidade é nossa. Não, a responsabilidade é nossa. Irmãos, quantos de nós estamos prontos para chegar e dizer a responsabilidade é minha? Eu lembro que Paulo diz o seguinte, que todos procuram o que é seu. Todos procuram o que é seu, mas menos o que é de Cristo Jesus. Paulo dizia isso. Todo mundo é ávido para procurar o que é seu. Nossa, é meu, é meu. Agora, e o que é de Cristo? Onde está o que é de Cristo? O Senhor disse, aos que me honram, honrarei. E aos que me desprezam, serão desmerecidos. Veja que eles aqui, eles têm um senso de responsabilidade. Olha, estou sozinho, eu posso estar sozinho. Mas é a responsabilidade minha. A responsabilidade de fazer é minha. Irmãos, os 144 mil selados, trazendo para o nosso contexto,
eles têm o senso de responsabilidade diante de Deus. Não importa quantos estão com eles não estão buscando a aprovação das pessoas, um grande número de pessoas ao lado deles, para que eles se sintam aprovados, aceitos socialmente. Não é isso? Tem muita gente aqui, quanto mais gente tiver do meu lado, a minha igreja é melhor. Quanto mais pessoas tiver no templo, ali no sábado, sei lá, ou proclamando, né, melhor. Então tem que ter gente aqui. Não precisa. É preciso que saiba que você tem a responsabilidade, você está se reportando a Deus e que a responsabilidade é sua. Infelizmente, nesses momentos de responsabilidade, algumas pessoas dizem, não, a responsabilidade não é minha, não. Isso aí, a responsabilidade não é minha, não. Isso aí é com fulano de tal. A responsabilidade não é minha. Pelo contrário, Deus quer pessoas que digam o seguinte, a responsabilidade é minha. E a responsabilidade é minha, e isso vai ser feito, e isso não vai ser feito. Isso não pode ser feito. E era exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Eles sabem que tem uma responsabilidade, que eles precisam cumprir a responsabilidade, que essa responsabilidade está vinculando eles ao Senhor, Deus de Israel. E eles sabem que isso é por causa de uma palavra que foi dada. Da mesma maneira, os 144 mil, quando eles, nos últimos dias agora, eles vierem com as tentações do maligno, as falsas ajudas, vamos dizer assim, de Satanás, eles terão a direção do Espírito de Deus para dizer, não tendes parte conosco, nós temos uma responsabilidade individual, nós vamos fazer essa obra que o nosso Deus nos deu, porque nós estamos trabalhando para o Deus de Israel, debaixo de uma palavra que nos ordenou Ciro, o Ciro Celestial, o grande rei, não da Pérsia, mas o rei do universo. Quando isso acontece, esse é o primeiro ponto de infiltração do maligno. Quando isso acontece, o maligno ele não consegue entrar pela a influência maligna, pela dissimulação, então ele já vai começar a trabalhar com outras fontes. Você vai ver que o segundo ponto agora está no verso 4. Diz o seguinte, as gentes da terra, o povo da terra. Quem são o povo da terra? São os mesmos. São esses mesmos aqui que recebem um não. O que é que eles começam a fazer? Eles começam a desanimar o povo de Judá, inquietando no edificar. Você vê que não tem uma resposta aqui deles, né? Eles ouvem isso aqui, aí diz, tá bom, simplesmente vão embora. E eles começam agora a agir sorrateiramente. Eles começam a desanimar o povo de Judá. Eles não vão embora, eles não se afastam. O pessoal está lá trabalhando no muro, aí chega lá um, eles conseguem um contato, eles vão se ligar por outros laços, é preciso ter alguém para comprar, é preciso ter alguém para vender. As pessoas estão ao redor. Do mesmo jeito, na sua vida, você não tem como sair desse mundo agora. A própria Escritura diz isso. Não tem como sair do mundo agora. Na sua vida diária, onde você vai, no seu trabalho, no meio da sua família, ceia de Natal, isso, aniversário, sei lá, tantas outras coisas que existem no seu dia a dia, o inimigo, ele simplesmente não desistiu. Ele vai usar qualquer pessoa, em qualquer oportunidade, para trabalhar nesse outro ponto agora, chamado desânimo. Quem aqui não já chegou uma semana dessas aí e olhou assim e disse, nossa, tô desanimado. Essa semana deu um desânimo, não é verdade? Essa semana deu um desânimo, olhei assim, e aí de onde é que o desânimo vem? Porque a palavra de Deus é a mesma, continua a mesma, você tem a mesma palavra de Deus, a mesma Bíblia, Deus não muda, ele continua o mesmo Deus. O problema, então, é o desânimo que vem. Onde é que vem o desânimo? Nossa, tem um desânimo. Não me deu vontade hoje nem de ouvir a palavra. Não me deu vontade nem de orar. Não me deu vontade de ler a Bíblia, sabe? Vou dar uma hora, uma vontade assim, jogar tudo pro alto, de dizer, nossa, que é isso? Tanta coisa, vou esquentar minha cabeça não, eu vou pensar. Desânimo. Isso vem através do povo da terra. Quem é o povo da terra? Nós já sabemos, são os samaritanos. Os samaritanos têm tudo a ver com a falsa adoração de Jeroboão. Mas mais do que isso ainda sobre o povo da terra, trazendo para o contexto do remanescente também dos últimos dias, a palavra nos fala lá em Apocalipse 13 que existem dois braços do maligno agora nos últimos dias. Um é, Apocalipse 13, a besta que surge do mar, um grande poder religioso, e a besta que surge da terra. A besta que surge da terra, ela traz um poder eminentemente político. O poder político, ele vai se espraiar, assim, se projetar como um farol na vida social das pessoas.
Você só hoje tem um banco, você tem um dinheiro seu, você tem um cartão que funciona, você faz o tal do Pix, você faz uma transferência, você está vivendo no mundo. Né? Você só vai realmente sair fora de tudo agora, nos momentos finais, você tem que estar fora de tudo. Mas até agora você está se utilizando disso, do mundo, né? Então, quando a palavra diz aqui, as pessoas da terra desanimaram o povo de Judá inquietando no edificar, eu não consigo ver outra ligação aqui, senão em identificar essas pessoas da terra como aqueles que podem ser utilizados pela besta que surge da terra. Porque a besta que surge da terra, ela tem todo o poder político. E é justamente essa perseguição aqui, os entraves que serão feitos no mundo, no sistema social, que vai levar até a marca da besta sobre a questão de restringir o comprar e o vender, tem a ver com isso. Que vai levar, inicialmente, que pode levar alguns já a desanimar, a se inquietar. E é nesse momento que nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse é o próximo ponto. As gentes da terra, sob o comando da besta que surge da terra, que tem todo o controle sobre o sistema de coisas, desanimando. Então, isso pode acontecer já hoje. Isso não é uma coisa futura que pode acontecer no futuro, mas é uma coisa que já pode estar acontecendo agora. Porque quantas vezes no dia a dia, no trabalho, na rotina diária, na sua casa, o seu esposo não lhe desanima, a sua esposa não lhe desanima, o seu pai lhe desanima. Ele diz uma palavra ali, leva você lá para baixo. A sua mãe pode dizer uma palavra e diz: para que você está fazendo isso? Estou preocupado com você, preocupado com essas coisas que você está fazendo, preocupado com esses pensamentos, sabe que você está doido? É desânimo. É desânimo. E o povo da terra, ele vai saber fazer isso muito bem. E outra coisa também, verso 5 diz, eles alugaram contra eles conselheiros. Nossa, já parou com aquela pessoa chega assim do seu lado, já parou para pensar? E ela realmente parece que está tão interessada, uma pessoa tão boa, está dando aquele jeito de falar, né? Está dando um conselho realmente para você. Conselho. Deus tem um plano. Mas chega um conselheiro, entre aspas, que no dia a dia ele vai estar lá dando um conselho, mas o conselho dele, se o Espírito de Deus está agindo com você, o Espírito de Deus vai dizendo: olha, isso aí já sabe de onde é que está vindo. Está vindo lá do adversário. E o conselho ali, né? O conselho parece que é uma coisa tão boa, o tom de voz, aquela coisa toda. Olha, eu acho que você devia maneirar mais nisso, eu acho que você devia, né, não ser tão assim, porque é para frustrar os planos. E diz aqui que isso foi todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, foi até o reinado de Dario, rei da Pérsia, não parou. Não parou. Todos os dias tinha um conselheiro lá para dar um conselho desse. Todos os dias tinha uma pessoa lá para desanimar. Todos os dias tinha uma pessoa lá para fazer parar. Então não espere, irmãos, que nessa caminhada, não vai aparecer ninguém para me desanimar. Claro que vai ter uma fila. Tem uma fila ali esperando, já marcada pelo inimigo. Amanhã é tu, amanhã é você, amanhã é você, amanhã é você. Está lá revezando todo dia para lhe desanimar de alguma forma, de alguma maneira. Você sabe disso. Você sabe. Ah, Senhor, quando é que isso vai parar? Não vai parar, não vai parar agora, só na glória, tá bom? Então na glória você não vai ter ninguém para desanimar. Mas enquanto esse mundo estiver aqui, enquanto o mundo for, o mundo vai existir. Paulo disse que em determinado momento nas viagens dele, ele chegou a desanimar, a desesperar. Ele deu um desespero nele tão grande que ele ficou desesperado da própria vida. Né? Desespero, ele olhou para os quatro cantos assim, não via saída mais, o negócio espremeu de um jeito para ele, que ele disse: espera aí, o que é isso? Desesperou. Mas aí então ele vem e diz: mas Deus que fortalece, ele veio e me fortaleceu. Então, já sabe disso. Tenha certeza disso. E às vezes você próprio se desanima também. Às vezes não precisa nem você ter uma pessoa lá, já tem um conselho na sua mente para lhe desanimar também. Então isso sempre vai acontecer. E isso faz parte desse plano do maligno para frustrar o plano de Ciro. No plano de Ciro. Irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 6 e nós vamos ver a continuação desses eventos no nosso próximo encontro. Porque agora eles vão escrever uma carta, eles vão ter uma acusação formal para levar com que a obra pare.
Nossa, quanto interesse em fazer com que isso aqui parasse. Da mesma maneira, nos nossos dias, Satanás, ele usará todos os seus argumentos para fazer com que a edificação dessa casa espiritual, desse terceiro templo, que não é esse templo de pedra, mas é esse povo espiritual, os selados de Apocalipse 7, de Apocalipse 14, os 144 mil, eles não edifiquem. Porque são eles que constroem as paredes espirituais dessa grande cidade que vai acolher os salvos, a grande multidão, a grande colheita, e o diabo não está interessado nisso. Não está interessado nisso. Então agora haverá uma acusação formal. Haverá uma acusação formal. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a estar preparados. Que o Senhor nos ajude a agir como Zorobabel, a agir como Jesua. Nesse primeiro ponto agora, tá certo? Então, não antecipe os eventos. Primeiro ponto, qual é? Eu tenho certeza que nós aqui, alguns irmãos aqui, já passaram, estão passando desse ponto, mas vai continuar ainda. Vai chegar a bondade, aquele bondoso, e dizer, não, eu sirvo o mesmo Deus que você. Vamos fazer isso juntos? Vamos adorar juntos? Como? Com a adoração de Jeroboão? Não. Não, de forma alguma. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos conceda a fortaleza, nos conceda a sua graça, nos conceda a iluminação divina do Santo Espírito, para que nós possamos ser guiados em toda a verdade. Em toda a verdade, apenas na verdade. Não por nenhum tipo de querer ser melhor do que os outros, não. Nem exclusivismo, nem nenhum tipo de bairrismo, não, eu sou melhor do que você. Não, de forma alguma. Simplesmente pelo amor à verdade. O amor à verdade, o amor à palavra. E cuidado com as doutrinas dos samaritanos, que ainda existem hoje. Cuidado com as doutrinas dos samaritanos. Felizmente, preciso ter cuidado. Precisamos ter a palavra pura, verdadeira. É por isso que nós atendemos o decreto de Ciro. Isso cabe a nós. A responsabilidade foi dada a mim e foi dada a você. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero convidar você nesse instante a fazer uma oração, onde você estiver. Pai que habitas os altos céus, toda honra e glória ao teu santo nome, agora e sempre e por toda eternamente. Te agradecemos pela tua palavra e pelas preciosas lições que nos foram dadas nesta noite. Permanece conosco, dá-nos o mesmo espírito, o entendimento que concedeste a Zorobabel e aos teus servos lá no passado. Ajuda-nos agora nos últimos dias, para como servos fiéis possamos defender a pureza, qual é, da tua verdade que nos foi entregue. Tudo isso nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.